Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um exercício devocional na manhã dessa quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, 90º dia da nossa quarentena espiritual. Vamos dar início orando a Deus. Nós estamos tratando sobre um dos símbolos da fé reformada, que é o catecismo, ou a confissão, melhor dizendo, belga. Bom, vamos dar início orando. Pedimos, ó Deus, nesse momento, a direção do Senhor sobre as nossas vidas, para que consigamos cumprir com o desejo que o Senhor tem colocado nos corações dos nossos irmãos, de lermos a Tua Palavra, nos apropriarmos dela, para nos resguardarmos da nossa fé nos dias mais difíceis e podermos observar nela o consolo do Senhor, a esperança no Senhor. Agradecemos os irmãos que têm acompanhado, têm participado, não só da nossa gincana bíblica, mas têm participado desses estudos doutrinários que visam o fortalecimento da nossa fé. Que o Senhor assim nos abençoe e dirija as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então para o 25º artigo de 39. Estão faltando 14. Então estamos em contagem regressiva aí. Artigo 25º fala de Cristo, o cumprimento da lei. E diz lá a confissão belga: cremos que as cerimônias e figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo e que assim todas as sombras chegaram ao fim. Tá? Ou seja, na pessoa de Cristo, tudo que foi feito cerimonialmente, tudo que foi ritual do Antigo Testamento, que apontava para aquilo que Cristo iria fazer, então nós não observamos mais porque Cristo já os fez e consumou. Observamos como mandamento que nos leva a pensar em Cristo Jesus, mas não precisamos mais fazê-los. Por exemplo, sacrificar holocaustos por remissão de pecados, era um dos rituais. Nós não precisamos mais fazer isso. Então para que tem lá? Para que serve? Serve para nós vermos como Deus foi agindo com o povo, para nós irmos nos familiarizando com o texto bíblico, compreendendo a vontade de Deus, enfim, para tantas coisas. Mas não é devido mais fazer. Vou pôr um véu agora na igreja, separando o lugar lá que muitos chamam de altar, daqueles que as pessoas sentam. Não há necessidade, porque nós vamos ler que o véu mesmo foi rasgado ou a morte de Cristo. Então são símbolos ou sombras que apontavam para Cristo, e não há mais necessidade de que eu cumpra esses cerimoniais, embora os guarde com carinho e os aprecie, enquanto eu vejo como Deus foi tratando do seu povo. Tá? Por exemplo, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso. Muitos das festas, muitos dos sacrifícios, até mesmo não se alimentar disso ou daquilo, tudo isso apontava para aquilo que Cristo iria cumprir. Então não há mais necessidade de nós cumprirmos esse tipo de lei cerimonial. Eu não estou tratando da lei moral, que são os mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos e aqueles que saem dele. Esses são revistos, né? E mais uma vez Cristo diz que é para nós continuarmos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ou cumprirmos os mandamentos. Mas os cerimoniais, tá? Aqueles que apontavam para Jesus, festas, toda aquela passagem no tabernáculo até a entrada no Santo dos Santos, isso nós não precisamos mais fazer, tá bom?
Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso, então é aquele texto que eu acabei de mencionar aqui, que a Letícia leu agora onde ele se encontra, para nós vermos que não há mais necessidade. Por quê? Porque Cristo, ele vem trazer a graça, para que nós não ficássemos presos ao cumprimento meramente da lei, para sermos justificados por ela. É o que diz Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então agora, todos aqueles cerimoniais, matar um animal, entregar para o sacerdote, ele levava lá no altar para remissão de pecados e ia passando por este, por aquele cômodo lá no tabernáculo. Não há mais necessidade. Essa lei foi consumada em Cristo, não os 10 mandamentos. Essa lei de remissão de pecados, como outrora era feito cerimonialmente. Por quê? Porque o fim da lei agora é Cristo. Ele consumou tudo para a justiça de todo aquele que crê. E nós sabemos que nem todos vão crer, porque a fé para crer também é dada, não é conquistada. Efésios 2, 8. Continuando, por isso, os cristãos não devem mais usá-las. Tem igrejas regredindo, fazendo o templo de Salomão de novo, usando estolinha sacerdotal, colocando lá o candelabro. Só falta fazer o lugar santo e o santo dos santos, para separar mesmo com o véu. É bobagem, mas as pessoas gostam, acham interessante, algo místico, e vão porque saem da Bíblia para ir para algo místico. Por isso os cristãos não devem mais usá-las. Contudo, para nós, sua verdade e substância permanecem em Cristo Jesus. Foi o que eu disse no início. Nós vemos agora tudo isso em Cristo Jesus, em quem tem seu cumprimento. Gálatas 3, 23 e 24. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isso. Então a lei serviu para alguma coisa, claro. Ela nos conduziu a Cristo, ela nos mostra do pecado, ela nos faz perceber o quanto através do cumprimento dela nós estaríamos mortos, sentenciados ao terror eterno, ao inferno. Então, mas ela serviu para a santificação, para o povo andar conforme Deus deseja, e ela serve até hoje. Eu não devo mais olhar para a lei, então eu devo olhar para a lei e segui-la, porque isso agrada a Deus, porque isso traz benefícios para a minha vida, exceto que ela justifica, porque agora nós estamos sob a graça. Continuando o artigo 25º, Cristo, o cumprimento da lei. Entretanto, ainda usamos os testemunhos da lei e dos profetas, aquilo que eu acabei de dizer, para confirmarmos-nos no Evangelho e também para regularmos nossa vida em toda a honestidade. O que é regular a vida na honestidade? A vida em santificação, em dignidade. Por quê? Para a glória de Deus, conforme sua vontade. E alguns textos estão aí, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que foi dito lá atrás tem o seu fundamento. Tudo que foi dito outrora, lá atrás, foi para o nosso ensino. Por isso foi escrito, a fim de que pela paciência, pela perseverança, consolação nas Escrituras, nós também tivéssemos esperança. Tá? 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, nós, a partir do momento que nós continuamos a cumprir ou buscar cumprir a lei, nós somos como uma candeia nas trevas. Nós somos luz em meio às trevas que clareiam o caminho não só para nós andarmos, mas também para aqueles que necessitam ainda se chegar a Cristo. Então a lei serve para isso também, para nos guiar, para nos orientar, para fazer-nos andar iluminados por ela
né? Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, famoso versículo 105 do Salmo 119, porque ela vai ser como uma candeia que vai iluminar a nossa vida, tá? Por fim, Romanos 7:7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, Paulo está falando sobre a graça, sobre a lei, questão do pecado com os romanos. Ele nos lembra então da importância da lei. Serve para nos salvar, para nos justificar? Não. Justificação pela graça em Cristo Jesus. Vou continuar pecando para que superabunde a graça em mim? Capítulo 6 de Romanos diz, não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Não. Como viveremos nós ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Então, não temos a vontade. Mas o pecado serve muito. Serve também, como diz aqui em Romanos 7:7, para que eu conheça o que está certo e errado perante Deus e queira viver, movido só pelo Espírito, queira viver a vida que agrada a Deus. Por exemplo, aqui, não cobiçando, porque está escrito lá, não cobiçarás, e assim por diante. Tá bom? Então, Cristo é o cumprimento dessa lei, a lei de salvação. Agora, a lei de santificação está mantida. É a lei moral de Deus. É aquilo que continua desde o passado até agora. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus diante de ti, guardar o dia do sábado, honrar pai e mãe, enfim, aqueles todos mandamentos que num momento oportuno nós podemos reestudá-los. Tá bom? Há um cântico que diz exatamente aquilo que está em Romanos 10:4, que foi um dos textos que nós lemos. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Não, porque estáis debaixo da graça, desculpa, e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. É exatamente o Romanos 10:4, porque ele diz isso. Cristo, agora com a graça, ele elimina a salvação pela lei e consuma a justificação apenas pelo seu sacrifício. Porque está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Liette? Senhor, nós nos achegamos de Ti, Deus, agradecidos, porque o Senhor tem sido conosco, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos sustentado, Deus,
e tem plantado nos nossos corações, ó Deus, do Teu amor, ó Pai, da Tua esperança, Deus, e da Tua salvação. Que possamos a cada dia, Pai, nos lembrar do Teu sacrifício na cruz, ó Pai. Lembrar que o Senhor, ó Pai, ali verteu o Seu sangue, ó Pai, para nos justificar, ó Pai, e nos livrar dos nossos pecados, ó Deus. Nos perdoar dos nossos pecados. Fica conosco, ó Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas vidas, para que possamos a cada momento Te louvar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Pergunta 25. Se não estamos mais debaixo do pacto da lei, e ela não mais nos condena, visto que somos salvos pela graça, ou seja, Cristo anulou a lei, como nós estudamos aqui, por que devemos procurar segui-la? Como foi falado aqui, está fácil. Só descrever de novo com as suas palavras, por que eu tenho que seguir a lei ainda assim, mesmo que ela não me salve mais, porque a salvação é pela graça. Pelo menos duas razões, tá? Bem facinho. Deus te abençoe e tenha um bom dia, na graça e na paz de Cristo.